Já em Belo Horizonte, anunciado oficialmente pelo Atlético Mineiro, João Marcelo vai render cerca de 2.700.000 reais aos cofres do Guarani. O Galo adquiriu 90% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 10% permanecem com a equipe alviverde. Além disso, o Bugre também recebeu mais 300.000 reais pelo direito de clube formador de Gabriel Menino, que também foi contratado pelo Clube Mineiro nessa temporada. Pela transferência de João Marcelo, o Atlético ainda deve ceder mais 2 jogadores ao Guarani para a disputa da Série C do Brasileirão. Companheiro de posição de João Marcelo durante o Campeonato Paulista, João Vitor assinou em definitivo com o Bugre. A equipe alviverde deve pagar cerca de 400.000 reais ao Nova Iguaçu pela transferência do atacante de 20 anos. No estadual, João Vitor somou 1 gol e 2 assistências em 11 jogos disputados. E faltando pouco mais de um mês para o início da Série C, o Guarani inicia nesta segunda-feira a preparação para a competição nacional. Na última quarta-feira, apenas jogadores com problemas físicos se reapresentaram no Brinco de Ouro. E ainda de olho em novos reforços, a diretoria alviverde segue em busca de mais um zagueiro para compor o elenco. O atual grupo de Maurício Souza conta com Rafael Rodrigues e Lucas Rafael como titulares, com Titi, Márcio Silva e Alan Santos como opções no banco de reservas. A ideia é buscar mais um nome para substituir Caio Dias, já que Pedro Manuel e René Santos estão em reta final de contrato e fora dos planos do Bugre para a sequência da temporada. Vamos lá, Tigrão, eu começo com você, falando primeiramente sobre o Guarani, nessa preparação do Bugre, visando o Campeonato Brasileiro da Série C. Eu acho que o JM9 já é coisa do passado. E o João Vitor, o Guarani vai lá e vai comprar o jogador, ele vai ser jogador do Bugre, tá, Guilherme? Gosto dessa possibilidade aí da compra em definitivo do João Vitor. Eu acho que é um menino, eu falei agora na Rádio 22, errei, 20 anos, mais novo ainda, 22 já seria muito jovem, né? E ele mostrou qualidades no campeonato. Ele é um jogador, inclusive, versátil. Lembro da maior apresentação do Guarani no campeonato até agora, nos 4-0 para cima do Água Santa. Ele funcionou como um híbrido de meia e de um jogador de beirada às vezes, mas ele fez a transição, deu assistências, preencheu aquela posição ali de meia, até porque o Guarani estava sem ninguém na posição. Terminou o campeonato sem ter um especialista, depois que o Luan Dias voltou lá para Diadema, para o Água Santa. Então acho que vale a pena, menino jovem. Claro que se fosse um investimento que o Guarani não conseguisse suportar no seu caixa, não teria jeito. Mas se os números forem correspondentes com o que a gente está divulgando, de algo em torno de 400.000 reais, eu acho que é um dinheiro muito baixo para a realidade do futebol. E por 2 motivos eu sou a favor da compra em definitivo. A parte técnica, a primeira, a mais importante, ele vai ajudar na Série C, e também pensando um pouquinho adiante na questão do retorno financeiro, numa possível negociação futura do jogador. Vamos lá, CH, a sua opinião também sobre o Guarani e esse momento onde o Bugre se prepara para a Série C. Pela idade, principalmente, o João Vitor é um investimento interessante. A pergunta que a gente recebeu ali, pelo menos umas 3, quando nós demos essa notícia agora na Rádio Bandeirantes, foi a seguinte: Boles, como é que pode? O Guarani não tem dinheiro, está comprando o jogador? De repente tem uma ligação com o dinheiro que está entrando do Atlético Mineiro. Do JM9. Eu acho um bom negócio. O Tigrão já aferiu com propriedade. Tecnicamente eu também ficaria com o jogador. Agora vem a preparação, uma série de especulações. O Guarani está no mercado. O Guarani está avaliando alguns jogadores também do Atlético Mineiro que poderiam, num futuro próximo, reforçar esse time na Série C. Mas com muito cuidado. O Guarani está tendo um critério, porque, pense você, e não tem nada com o Guarani, tem com a divisão do Campeonato Brasileiro. O cara está lá disputando com a camisa do Atlético Mineiro. Vai ter que convencer esse cara a vir aqui jogar uma Série C de Campeonato Brasileiro, sendo profissional, para poder efetivamente realizar um bom trabalho. Não é fácil fazer esse tipo de entendimento. De qualquer maneira, os próximos dias vão dizer com certeza para a gente se virá ou não algum
atleta aí do Atlético Mineiro. Dois nomes que foram especulados, do atacante Luiz Felipe, ele esteve no banco de reservas no primeiro jogo da final entre Atlético Mineiro e América, neste sábado, pelo técnico Cuca. Confesso que não assisti o segundo tempo, foi 4-0 para o Atlético Mineiro, se ele entrou. E o outro jogador que pertence ao Atlético e jogou recentemente aqui no futebol paulista foi o Maicon. Maicon é um lateral esquerdo, jogou pelo Noroeste, inclusive jogou como titular naquela partida contra o Guarani no Brinco. Então esses dois nomes, os primeiros especulados. Gostaria de saber de vocês, rapidamente, quais são as posições mais carentes, onde o Guarani deve focar neste momento, ou a posição mais carente, lembrando que o Guarani teve muitos problemas ali na criação. Em vários jogos, por exemplo, o Anderson Leite, que não é jogador da posição, ele foi o camisa 10 e o capitão do time, que é um volante. Para mim, primeiro volante, mas foi colocado nesta posição pelo técnico Maurício Souza. Tigrão, para você, quais são as posições ou a posição mais carente? Não, tem mais de uma, mas a meia, indiscutivelmente. Acabei de falar do Luan Dias, foi embora, ó. Foi testado o João Vitor, foi testado o Anderson Leite, foi testado o Isaac, foi testado o Giovani. Esse parece que estava querendo pegar a camisa e falar é minha, mas contundiu. E aí quem tem um não tem nenhum, né? E também não é meia de construção, de articulação, meia de transição, o Giovani. Não é. Ele é um segundo volante, pelo menos na avaliação que eu fiz, dos poucos jogos do momento de carreira dele no Guarani. Para mim é um segundo volante com boa chegada à frente, marcou gol, aliás um golaço, muita consciência na batida da bola, né? Chegando, mas aquele elemento surpresa. Então ainda acho que tem que ter um meia à frente dele e de vez em quando ele chegar na boa para surpreender. Então essa para mim é a mais carente de todas, mas eu acho que falta zagueiro. Eu acho que o Guarani ainda tem que resolver essa questão agora da saída do João Marcelo. Ele era o titular absoluto. E aí? E aí, como é que fica? O Denis Júnior vai ser o cara que vai resolver os problemas de gols, de feitura de gols do Guarani, na duríssima Série C. É um campeonato terrivelmente difícil. Então, pelo menos 3 a 4 contratações, passando por aí o meia. O ideal seriam 2, mas é difícil. É uma posição muito carente. Difícil de achar o cara que realiza bem isso daí, porque para ficar no banco não adianta. Tem que vir, botar 10 nele e falar, ó, contigo. Então acho que 1 a 2 meias, pelo menos mais um back, né, que jogue dos dois lados, que aí já dá uma opção a mais para o treinador. Mais um de beirada e o centroavante. Eu acho que é por aí. Volante, tem bastante. É que os volantes do Guarani funcionaram em algumas oportunidades como meias. Foram adaptados. Caso típico do Giovani, que deve estar em condições, claro, de voltar com tudo. Já estava voltando, né, no Paulista, aí no início da Série C. Seria por aí, Boles. E para você, CH? Olha, nas laterais não precisa e no gol não precisa. Precisa contratar zagueiro, precisa contratar principalmente meio-campistas, e o João Marcelo saiu, né? Então mais 2 lá na frente, um para o lugar do João e outro de beirada também. Não é pouca reposição, não. O Guarani tem que, se quiser, fazer uma Série C, não é, com o tamanho da tradição do Guarani. Agora, se ficar com o mesmo elenco, Boles, eu lamento muito falar isso, mas a chance de sucesso é bem pequena.